Questões comentadas de 1 a 10. Direito previdenciário. Primeira questão. De acordo com a Lei 8.212, são segurados obrigatórios da Previdência Social na qualidade de segurado especial. Vamos ver os itens. Dê pausa no vídeo e veja os itens. Ok? Comentário da primeira questão. Pela sua extensão e com base em concursos anteriores, não há nenhuma dúvida que este assunto, o segurado, será cobrado. Para resolvermos qualquer questão sobre esse tema, vamos aplicar uma regra simples, sem decorar, porém entendendo, que consiste no processo de eliminação. A legislação previdenciária prevê 5 categorias de segurados obrigatórios. 3 são inconfundíveis. O doméstico, trabalha para a família em atividades sem fins lucrativos. O avulso, intermediação obrigatória do sindicato ou órgão gestor de mão de obra. E o especial, produtor rural, pessoa física em regime de economia familiar e os equiparados, como por exemplo o pescador artesanal. Sobram as duas maiores categorias, empregado, vínculo empregatício caracterizado pela subordinação jurídica e equiparados, e o contribuinte individual, que é a maior categoria de todas. Todo trabalhador que não esteja enquadrado nas anteriores e nem vinculado a regime próprio de previdência. O artigo 12 da Lei 8.212 são segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Portanto, a resposta correta é a letra D, que diz o seguinte: a pessoa física residente no imóvel rural que individualmente, ainda que com auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração, na condição de pescador artesanal, faça da pesca profissão habitual. Segunda questão. Segundo a Lei 8.213, havendo perda da qualidade de segurados, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, as alternativas. Comentário agora. Nas aulas presenciais, os alunos sempre perguntam se é possível resgatar carência de períodos anteriores à perda da qualidade do segurado. A resposta é afirmativa. Entretanto, o período de carência anterior à perda da qualidade de segurado só pode ser resgatado caso seja cumprida a exigência estabelecida no artigo 24. Parágrafo único da Lei 8.213. No artigo 24, a lei diz o seguinte: período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de sua competência. Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com no mínimo um terço do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. A resposta correta é a letra C, que diz um terço do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definitiva para o benefício a ser requerido. Questão de número 3. De acordo com a Lei 8.213, em regra, o auxílio-doença consistirá numa renda mensal correspondente a... Observe os itens. Dê pausa e analise. Vamos ver os comentários agora. Para resolvermos essa questão, vamos fazer um pequeno resumo acerca dos percentuais que incidem sobre o salário de benefício para o cálculo da renda mensal. O percentual: 100% do salário de benefício. Os beneficiários são os aposentados, as aposentadorias, exceto por idade, 91%. Auxílio-doença, 70%, mais 1% para cada 12 contribuições. Os beneficiários são a aposentadoria por idade, os benefícios,
50% do salário de benefício que originou o auxílio-doença, o benefício é o auxílio-doença. Auxílio-acidente, quer dizer. Observação: o acidente do trabalho não altera estes percentuais. Artigo 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, observado o disposto da seção 3, especialmente no artigo 33 desta lei. A resposta correta, de acordo com o artigo 61 da lei, é a letra E. 91% do salário de benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho. Questão de número 4. O princípio da universalidade da cobertura prevê. Observe os itens. Comentário. Atenção, candidatos. Outra questão certa nesse concurso diz respeito aos princípios da Seguridade Social prevista no artigo 194 da Constituição. Nessa questão especifica as alternativas A e E tratam do princípio da seletividade e distributividade. A alternativa C refere-se ao princípio da irredutibilidade e a alternativa D reflete o princípio da equidade. O princípio da universalidade da cobertura prevê que o sistema de seguridade social deve alcançar todas as situações de risco, a fim de permitir ampla proteção social através das suas áreas de atuação: saúde, previdência social e assistência social. Logo, a alternativa é a letra B, que a proteção social deve alcançar todos os eventos cuja reparação seja premente, a fim de manter a subsistência de quem dela necessite. Questão de número 5. Considere as seguintes assertivas a respeito do regime geral de previdência social. Observe as assertivas. Pause e analise. Vamos ver os comentários. Esta questão deve ser respondida através da análise de alguns parágrafos do artigo 201 da Constituição Federal que tratam do regime geral de previdência social. Artigo 201, parágrafo 2. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Parágrafo 9. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Pela leitura atenta dos parágrafos, constata-se que os itens 1, 3 e 4 estão corretos. O item 2 está em desacordo com o parágrafo 9º, ao afirmar que não é assegurado a contagem recíproca. Olha a pegadinha. Pode ser decisiva para sua aprovação. Cuidado para não confundir contagem concomitante, vedada, com a contagem recíproca, permitida. A contagem de tempo concomitante é aquela em que as atividades são desempenhadas simultaneamente, ao mesmo tempo. Já no caso da contagem de tempo recíproca, as atividades ocorrem uma após a outra. Logo, a alternativa correta é a letra C. Questão de número 6. A contribuição social sobre a receita de concursos de prognóstico é um exemplo específico do princípio constitucional da... Observe as alternativas. Comentário. Em decorrência da nossa desigualdade social, o sistema de seguridade social no Brasil é muito complexo. Portanto, exige um aporte de recursos para o seu financiamento, proporcional ao tamanho do seu desafio.
O princípio da diversidade da base de financiamento tem o objetivo de fazer com que o legislador ordinário ou complementar busque o custeio da Seguridade através de várias fontes distintas, ou seja, impede que se estabeleça uma única fonte, sob pena de esgotá-la. Por esse motivo, o artigo 195 da Constituição prevê várias fontes de custeio para o financiamento da Seguridade Social, dentre elas a receita de concursos de prognóstico. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: do empregador, de empresa e de entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem fim empregatício. A receita ou o faturamento, o lucro do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. Sobre a receita de concurso de prognóstico do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Portanto, a resposta correta é a letra A, que diz diversidade da base de financiamento. Questão de número 7. Considere as seguintes assertivas a respeito do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS. Essas são as assertivas. Vamos ver os comentários. O Conselho Nacional de Previdência Social é um órgão deliberativo de gestão quadripartite, colegiada cuja finalidade principal é de estabelecer as diretrizes gerais da Previdência Social, em cumprimento ao comando do artigo 194 da Constituição Federal, caráter Previdência Social, caráter democrático e descentralizado da administração. De acordo com o artigo 3 da Lei 8.213, a sua composição e o seu funcionamento estão organizados da seguinte forma. Artigo 3. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros 6 representantes do Governo Federal, 9 representantes da sociedade civil, sendo 3 representantes dos aposentados e pensionistas, 3 representantes dos trabalhadores em atividade, 3 representantes dos empregadores. Parágrafo 1. Os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido de imediato uma única vez. O CNPS reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias, se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Com base neste artigo e seus parágrafos, verifica-se que o único item correto é o terceiro, quando diz que é vedada a recondução dos representantes da sociedade civil. Observações importantes. O Conselho Nacional da Seguridade Social, CNSS, foi extinto. Não há período máximo de mandato para os representantes do Governo Federal. O limite estabelecido no parágrafo 1 aplica-se apenas para os representantes titulares da sociedade civil. Logo, a resposta correta é a letra B. Questão de número 8. A entrega das ações, prestações e serviços da Seguridade Social e todos os que necessitem, tanto em termos de previdência social, como no caso da saúde e da assistência social, constitui especificamente o princípio constitucional da... Observe o item. Comentário. Essa questão aparentemente não oferece dificuldades. O único princípio compatível com ser enunciado é o da universalidade da cobertura e do atendimento, porém, a facilidade é aparente. Cobertura e atendimento traduzem a fase objetiva e subjetiva da universalidade, isto é, a Seguridade Social deve amparar a todas as pessoas e em todas as situações de risco social relacionadas às suas áreas de atuação. A dificuldade consiste em saber se o aspecto subjetivo, todas as pessoas, do princípio está representado na cobertura ou no atendimento.
Na doutrina há controvérsias, mas a FCC, que é a organizadora do nosso concurso, cravou a letra D no gabarito. Portanto, fique tranquilo. Para a FCC, a universalidade da cobertura traduz o aspecto objetivo do princípio. Todas as situações de risco devem estar cobertas. E a universalidade no atendimento diz respeito ao aspecto subjetivo. Todas as pessoas necessitadas devem ser atendidas. Lembrem-se, a melhor fundamentação para eventual recurso em provas de concurso é o próprio gabarito da organizadora de concursos anteriores. Quando a questão do concurso atual for semelhante, não discordem da organizadora, deixem para fazer isso depois que forem aprovados no concurso. Portanto, a resposta correta é a letra D. Questão de número 9. Os benefícios previdenciários pagos pelo INSS aos segurados requerem algumas condições prévias. Neste caso, é correto afirmar que observem os itens, leiam e vamos para os comentários. A resposta correta dessa questão cita os princípios requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez. O beneficiário é o segurado. A incapacidade deve ser total para todas as atividades laborais e a carência de 12 contribuições mensais, conforme estabelecem os artigos 25, 42 e 43 da Lei 8.213. O artigo 42 diz o seguinte: a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e se ele a paga enquanto permanecer nesta condição. Artigo 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da concessão do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos parágrafos 1, 2 e 3 deste artigo. Parágrafo 1. Concluído a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto do artigo 26. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 12 contribuições mensais. Dica importante para o concurso. Se a organizadora fosse a CESP, seria de extrema relevância a importância das exceções ao período de carência. Acidente e doenças graves sem carência. Considerando que suas questões são interpretativas, sendo comum a cobrança da regra e das exceções no mesmo contexto. Mas a organizadora é a FCC, que prima pela literalidade do texto. Como aconteceu nessa questão, são estilos diferentes. A letra B está incorreta porque a doença ou lesão incapacitante não pode ser anterior à filiação ao INSS, salvo no caso de agravamento. A letra C está incorreta porque não é exigido período de carência para o auxílio-reclusão. A letra D está incorreta porque na aposentadoria por tempo de contribuição não é exigida idade mínima, requisito da aposentadoria por idade, e o tempo de contribuição exigido é de 35 anos para o segurado e de 30 anos para a segurada. A letra E está incorreta, porque a idade do filiado é de até 14 anos. A resposta correta é a letra A. Questão de número 10 e última. A reabilitação profissional prevista na legislação da Previdência Social compreende legislação da Previdência Social. Itens a serem analisados. Comentários. A reabilitação profissional não é uma espécie de benefício. Trata-se de um serviço que tem por objetivo principal reinserir o trabalhador no mercado de trabalho quando houver a constatação dessa possibilidade pela perícia. As regras que permitem a resolução dessa questão estão contidas de forma sucinta nos artigos 89 a 91 da Lei 8.213, abaixo. A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário incapacidade parcial ou profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende o fornecimento de aparelho de prótese,
órtese, instrumento de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. A reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, destacados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário. O transporte do acidente do trabalho, quando necessário. Artigo 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e na medida das possibilidades do órgão da Previdência Social, aos seus dependentes. O artigo 91 será concedido no caso de habilitação e reabilitação profissional, auxílio para tratamento ou exame fora do domicílio do beneficiário, conforme dispuser o regulamento. A alternativa A está incorreta. O auxílio para tratamento ou exame pode ser fora do domicílio do segurado. A B também está incorreta. Não há acesso ao microcrédito para esta situação. A alternativa D também está incorreta. Não se trata de empréstimo para posterior ressarcimento. A alternativa E está incorreta, pois a lei não exclui os aposentados e dependentes dessa prestação, embora este último só tenha acesso na medida das possibilidades do sistema. Portanto, a alternativa C está correta de acordo com o disposto no artigo 89. Parágrafo único A da Lei 8.213. Bons estudos e até a próxima. Não esqueça de visitar o nosso blog e se inscrever no nosso canal. Willy X.